Ô, pessoal, tudo bom? Vocês vão curtir agora uma pessoa que tem escrito várias matérias para o Cultura Alternativa, um querido amigo meu de muito tempo, que está lá na França com o filho dele e tal, estão agitando a mil lá, sabe? Participando de festivais, enfim. Parece que o Caio também lida com os bastidores de festival, enfim. Vocês vão escutar aí um pouco dessa turma. Eu também vou dar minha opinião sobre diversos temas. Eles estão na França. Então, você que tem interesse em saber algo sobre a França, fica aqui nesse programa que eu acho que você vai curtir muito, tá? Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa e nós publicamos no nosso Cultura Alternativa vários artigos do Carlos Dias Lopes, um jornalista fenomenal, você entende, que escreve muito para nós, e a Agnes, a Dulce Mille, junto com eles, ficam lá conversando sobre os textos dele, mil coisas, tudo é publicado que ele manda para nós, e a gente, desde já, agradece ao Carlos pela colaboração que ele tem feito para o nosso canal. Deixa eu colocar para você curtir um pouco a vinheta que eu fiz para divulgar a TV Cultura Alternativa. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Bom, pessoal, é o seguinte, vou me apresentar logo. Meu nome é Anand Rao. Eu tenho um monte de livros de poemas publicados, com prefácio do Caetano, Rolando Boldrin. Eu atuei muito na época do Renato Russo, aqui em Brasília. A gente tocou junto, fizemos muito agito. Ele participou de um jornal chamado Navegos, onde eu fui editor desse jornal. Ele, Cassinha Heller, a gente fez muita brincadeira juntos. E hoje eu tenho também CDs lançados aí na internet, onde eu musico poetas, eu toco violão há anos, já toquei na Europa, Estados Unidos, enfim, mil coisas, tá? Agora eu vou botar eles na tela, mas antes eu peço que você veja essa tarja azul, tem os endereços dos nossos canais na web. E também aqui na descrição do programa vai ter os endereços do Carlos, do Caio, e os nossos endereços da web, para que você possa entrar em contato depois do programa com eles. Deixa eu botar o anúnciozinho dos nossos canais.
Perfeitamente, Carlos e Caio, um prazer ter vocês aqui conosco. E eu queria saber primeiro quem é esse rapaz aí chamado Caio. Me conta um pouco sobre você, Caio. Quem é você? Eu sou filho do Carlos e estudante em engenharia de som em Toulouse, na França. Então você não pode ouvir os meus CDs, que são uma verdadeira merda em termos sonoros, medíocres. Você está entendendo? Não escute, porque na hora que você ouvir, você vai dizer que merda total, odiei isso. Fiquei Carlos, curioso de fala um escutar. pouquinho. Legal. Carlos, fala um pouquinho de você. Bom dia, Nandi. É um prazer estar aqui no seu programa Cultura Alternativa, essa rede de comunicação, já podemos falar assim, né? Já que atua em várias frentes. Tem portal, tem televisão, tem show, tem estúdio, eu sei, já conheço, já estive lá. Então, é muito importante para nós estarmos falando com você, parabenizando você por todas as iniciativas na área de comunicação, que você sempre tenha, né, o brilhantismo de tocar para frente. E, bem, quero já fazer a primeira reparação, Anand. Nós escutávamos a tua vinheta e eu pensava o seguinte: o Anand deve economizar com um baterista. Ele não paga cachê de baterista, uma vez que ele faz percussão vocal, ele faz a própria batida do violão do Anand, é muito percussiva. Não, eu acho isso, em se tratando de músico brasileiro, uma grande vantagem, porque o músico brasileiro tem um pouco de dificuldade de juntar melodia com percussão, né? E harmonia. Isso. O português é um idioma complicado e tal. Mas você faz com maestria. Então, Valeu. curioso para ouvir as tuas gravações, eu já vou adiantar para ele que uma coisa as tuas gravações já têm de bom: percussão, vocal e rítmica no violão impecáveis. Legal. Caio, eu queria te perguntar uma coisa antes, dizendo o seguinte: eu entrevisto muitos jovens aqui no Brasil, muitos jovens. Ontem mesmo eu fiz 6 entrevistas, 4 com jovens. E as respostas dos jovens aqui no Brasil têm sido muito similares. O jovem está, assim, muito em busca da inclusão. Eu até brinquei com um dos jovens ontem dizendo assim: e o ruivo? Eu não vejo nenhum movimento a favor do ruivo, nem tampouco do albino. O albino, o Hermeto Pascoal, por exemplo, é albino. E também o gordo. O gordo, eu fui gordo, eu tinha 155 quilos, hoje eu tenho 95. Então eu não vejo esse movimento. Bom, mas aqui no Brasil, hoje o jovem tem um movimento de inclusão na área do preto. A palavra correta é preto, não é negro, porque negro é um termo escravagista, segundo me disseram aqui em várias lives que eu fiz, do indígena, da mulher, não é? E também de questões ligadas sempre a minorias, LGBTQIA+, tá? Eu queria saber, Caio, como é que você tem visto a atuação do jovem aí na França, porque tem vários jovens que vão estar assistindo essa live e estão dizendo assim: pô, eu queria morar na França, cara, eu queria morar em Portugal, eu queria morar nos Estados Unidos, mas nunca querem morar no Brasil, porque o Brasil, para eles, é uma coisa tétrica, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o jovem aí na França. Como é que o jovem atua, se tem mercado de trabalho, como é que está a questão da inclusão, enfim. Me relata isso, você que estuda engenharia de som, não é isso? Sim. Então, acho que assim, na questão da inclusão, na França os jovens discutem muito menos isso, porque eu acho que não é muito problemático lá essa questão. Então, tem muito menos esse debate lá. E com relação à questão, por exemplo, dos estudos, todo mundo diz aqui no Brasil, por exemplo, mesmo o cara que está na USP, que é a Universidade de São Paulo, o cara diz assim: pô, aqui no Brasil os estudos são uma merda, eu queria ir para a França, eu queria ir para Portugal. Sempre tem uma ideia no Brasil de que o exterior é que traz os bons cursos. Como é que você vê isso aí na França? Olha, eu acho que os cursos da França
Depende da área, mas acho que são tão bons quanto os daqui. A diferença é que lá, geralmente, as universidades são públicas, então você não paga quase nada, e ao contrário daqui, né, que tem muita universidade privada, então, é isso. Entendi. Tá. Carlos, como é que você está vendo? Você que tem participado muito dos festivais, você tem mandado um monte de material aqui para mim, que eu fico até com inveja. Eu falo, cacete, o bicho tá mil, é lá da França, tá participando de muito backstage com o Caio aí atuando, deve estar atuando, né, aí nas áreas e Sim. tal. Como é que você está vendo a valorização da cultura nessa tua vivência aí na França? A França é um país onde a cultura ela cerca todo mundo, né? E em muito mais quantidade e qualidade do que no Brasil. Desde uma pequena cidade até as grandes metrópoles, a oferta de cultura, de produtos culturais, é muito grande. Isso é a coisa que a gente observa assim logo de cara, né? Tu tá sentado num café, daqui a pouco aparecem 10 panfletos de 10 eventos diferentes que vão acontecer de cultura na cidade. Tu procura um teatro, um cinema ou qualquer outro estabelecimento cultural, ali tu foi ver um determinado espetáculo, tu já fica sabendo de outra dezena que vai acontecer, às vezes no mesmo dia, na mesma semana, na mesma quinzena. Então, é muito notório que a França tem uma atividade cultural e uma oferta de bens culturais imensamente maior que a do Brasil. Isso é notório. O Brasil é um país de muita criatividade, porém, a impressão que temos é de que entre o que nós somos capazes de criar no Brasil e a ponta, o receptor, o público dessa cultura, existe uma distância muito grande e nessa distância as coisas não se realizam. Na França é o contrário. Tem muita oferta cultural e às vezes não tem nem público. Embora a gente vai num evento de música na França que tem 10 pessoas, aquelas pessoas estão aproveitando imensamente aquele evento de música. Mas poderia ter muito mais. Mas às vezes não tem porque a oferta é muito grande e as pessoas têm que se dividir, não podem ir a tudo. Perfeito. De entrée de jeu, como se diz em francês, de entrada de conversa, eu te diria isso. A oferta na França é muito maior de atividades culturais. O povo francês também é muito criativo, né? As atividades são variadas e de muita qualidade. Perfeito. Aqui no Brasil, durante o período pandêmico, vários poetas começaram a escrever poemas. Na verdade, eles não eram poetas, mas eles estavam em casa e se tornaram poetas para poder se manifestar sua preocupação com o mundo, com a vida e tal, mil coisas assim. Vários músicos também surgiram, mas em contrapartida a isso, nós estamos aqui. Eu acho que a gente não tem Ministério da Cultura, a cultura é jogada às traças, pelo que eu sinto e vejo nos veículos de comunicação. E a remuneração também dessas pessoas do período da pandemia, eu tenho entrevistado muitas pessoas que lançaram livros, mas que para viver disso, essa coisa de poesia, essa coisa de arte e cultura no Brasil é um negócio extremamente difícil. Eu queria o depoimento dos dois com relação ao seguinte: o Carlos acabou de dizer que existem vários eventos culturais na França e que mesmo tendo 10 pessoas, que está todo mundo ligado naquele show, naquele evento e tal. Mas e a remuneração? Dá para o Caio, por exemplo, viver de engenharia de som? Vocês acreditam que dá? Eu entrevistei um cara semana passada, Rodrigo Lopes. Ele ganhou 2 Grammys na área da engenharia de som e ele era um pianista, mas aí não vingou enquanto pianista, tocou até num disco do Chico Buarque e ganhou Grammys latinos também nessa área do Caio. Depois vale a pena o Caio ver a entrevista e tal, tá aí no canal. Bom,
seguindo, dá para viver de arte e cultura na França? Eu queria o depoimento dos dois, e o Carlos, é interessante você saber que o Carlos também, além de jornalista, ele tocou aqui no Brasil, teve a banda dele ali no Rio Grande do Sul, eu acho alguma coisa dessas, né? Queria saber de vocês essa opinião sobre a França. Dá para viver de arte e cultura? Lá na França tem um estatuto um estatuto que chama intermitência. Assim, quando você é intermitente do espetáculo, aí você tem que fazer um certo número de horas. Quando você atinge esse número de horas, depois você tem direito a um pagamento mensal, caso você não consiga mais trabalhos durante os meses que vão vir. Então, interessante isso. Assim, dá para viver, sim, da arte lá. Sim, E aí, é um dispositivo do governo que chama-se intermitente da cultura. Então, é isso que o Caio explicou. Se você trabalhou durante determinado tempo com cultura, digamos que você trabalhou no verão, 3 meses você foi músico e tocou durante 3 meses. Você vai no governo, comprova que você trabalhou durante 3 meses e o governo paga um auxílio durante, digamos, os 3 meses de inverno que você não tenha tanto trabalho ou mesmo não possa trabalhar. Chama-se intermitente do espetáculo, o profissional da cultura, o artista, que vive nesse esquema proporcionado pela ajuda do governo. Trabalha X meses ele pode ficar parado recebendo uma ajuda que é bem substancial, inclusive, do governo, e é suficiente para que ele viva durante X meses sem ter um trabalho fixo. É isso, né, cara? E não é só artista, também os que trabalham por trás, engenheiro de som, road, tudo isso. Exatamente, é isso mesmo. É para todo mundo que trabalhe no meio cultural, existe essa possibilidade de sobreviver com a ajuda do governo em períodos de baixa, digamos assim. Inclusive, na pandemia, que legal. Isso funcionou durante toda a pandemia. Pô, que interessante. Você que está assistindo esse programa e está morando no Brasil e é um holding, e é uma pessoa que, enfim, está nos bastidores. Olha só esse depoimento que é importante. Importantíssimo esse depoimento, falando da França, tá? Deste país chamado França, tá? Eu queria continuar, agora vou até pegar um pouco da sabedoria do Carlos Dias, que ele tem muito conhecimento na área do jornalismo. E eu queria saber se o lado B, ou seja, o lado alternativo da música, aqueles músicos que não são mais muito famosos, que tocam mais no circuito universitário, que estão começando, ou então os artistas de teatro, artes plásticas, enfim, toda a área cultural, se esse lado B tem espaço para divulgar os seus trabalhos. Aqui no Brasil, o veículo tradicional de comunicação, Jornal Globo, Folha de São Paulo, TV Globo, aí vai, né? Os tradicionais têm espaço pequeno, tem espaço nos roteiros, tem espaço ali, vez ou outra você consegue uma amizade, um bom assessor de imprensa, aí você consegue sair mais ou menos uma materinha. Você tem também no caderno B, aqui dos veículos tradicionais, você tem a coluna social, que ocupa um grande espaço e tal, essas coisas todas. Bom, nos veículos alternativos, e uma vez a Lula e Lucina, eu conversando com a Lula e Lucina disseram assim para mim, Anand, a gente não precisa mais do jornal, porra. Agora a gente tem as redes sociais e tal. Só que a rede social, Instagram, Facebook, distribui um post seu para 1% dos seus seguidores. Se você pagar, aí distribui para mais. Ou seja, é uma área que tem muita grana no meio, não é? E aqui o Cultura Alternativa, por exemplo, ele é mantido pelo meu salário. Porque a gente está numa dificuldade extrema de arrumar patrocinadores. Por quê? Porque a gente tenta divulgar o quê? O lado B. A gente prioriza o lado B. Então, eu queria saber do Carlos, e mesmo se o Caio tiver a sua opinião, você está entendendo? Como é que é a divulgação do lado B, do circuito alternativo da arte e cultura na França, nos veículos tradicionais, não é?
E o espaço alternativo, qual é que existe? O Caio tem uma experiência interessante, porque nesses 2 anos de faculdade ele conviveu com muitos músicos também, né, Caio? Alternativos, né? Sim. Músicos que estão começando na carreira, jovens, né? A minha visão, Anand, é a seguinte: a grande mídia na França é igual à do Brasil. A penetração para os músicos que estão começando, não sei se o Caio concorda comigo, os músicos lá do B, como você fala, ela é tão complicada quanto no Brasil, né, Caio? Concordo. Os artistas de grandes esquemas empresariais é que têm a preferência nos grandes veículos da mídia francesa. Isso eu acho que não tem muita diferença para o Brasil. Eu acho que a diferença está, Caio, veja se concorda, na amplitude de espaços que um artista, quando começa, tem em relação ao Brasil, né? Eu acho que na França, o artista, quando começa, ele tem muito mais espaços para se mostrar, seja um artista plástico, um músico, um ator, do que no Brasil existem esses espaços. Então, a diferença está na possibilidade de ter muitos espaços aonde ocupar com a sua arte. Por outro lado, a penetração na grande mídia também não é fácil para o artista que está começando ou para o artista alternativo. Concorda, cara? Sim. Tem Perfeito. Tem até eventos que são especificamente para artistas pequenos que estão começando, em grandes casas de shows e tal, mas exclusivamente para os pequenos artistas. Perfeito. Aqui no Brasil, eu fui caminhar outro dia na orla de Copacabana. Eu estou viajando o país inteiro. Agora eu vou tirar o meu visto e vou começar a viajar nos Estados Unidos, enfim. Eu queria saber de vocês o seguinte: na orla de Copacabana, nas casas, nos espaços, os bares, cara, a amplificação sonora, as mesas de som, as caixas de som, é uma porcaria. Agora, fica todo mundo lá bebendo cerveja e ouvindo aquele troço com hammer, com ruído, com microfonia, com tudo de ruim que você puder imaginar. Os microfones produzidos no Brasil, não sei nem se a produção é brasileira, mas vendidos com onde a gente pode adquirir com mais facilidade, são uma merda. São uma merda. Você está entendendo? As mesas de som e tal, essas coisas todas. Eu, por exemplo, montei aqui na sala da minha casa, eu dei todos os móveis e eu tenho caixas que são antigas, mas são caixas Maqui. Eu tento priorizar alguma qualidade, algum troço qualquer aqui na minha casa. Mas eu vejo que isso não é prioridade no Brasil. Não tem prioridade isso. Você faz qualquer coisa ali, toca um violão ali com microfonia, uma porcaria, e está todo mundo aceitando tudo. Então eu não vou mais, não vou. Inclusive, grandes espetáculos no Brasil, você entra, às vezes, o som é um verdadeiro horror. É um verdadeiro horror. Até eu, que não sou engenheiro de som, mas tenho um ouvido mediano aí, que presta, você está entendendo? Eu mesmo critico o meu trabalho a nível de gravação, porque eu sei que é ruim. Você está entendendo? Mas o que eu estou dizendo assim, eu acho que você, para um espetáculo, Caio Dias Lopes mandou uns textos aí de uns festivais e tal. Como é que está essa coisa? As casas pequenas, eles têm uma aparelhagem boa? Aí eu estou tentando passar para a opinião do Caio, que é um cara que entende dessa área. Tá bom esse negócio por aí, porque aqui tá. A pessoa abre uma casa noturna, um bar, aí ela quer botar música, ela não faz isolamento, não faz nada. Ela compra logo uma mesa de som horrorosa, você tá entendendo? Aí bota o cara para tocar lá, para ver se ganha o couvert, né? Para ver se ganha. E o couvert é pago 20% para o cara, 30%, 40% para o artista, e o resto é para a casa dele, quando ele fornece a mesa. Quando o artista compra a sua aparelhagem, muitas vezes ele não tem dinheiro. Aí ele compra qualquer coisa para poder ganhar algum dinheiro. Como é que está por aí? Aqui tem... até nos pequenos bares, assim,
bar, boate, tem mesa de som boa, de várias marcas boas, Yamaha, todas daquelas grandes, né? Então, as caixas de som também, eu acho que a qualidade seja melhor, assim. Ô, Caio, e uma coisa que eu queria te perguntar, o Ivan Lins, uma vez o Ivan falou assim, o mais importante para o músico é o retorno. É o Sim, retorno. Se o cara não se ouvir, ele morre. Você está sim. entendendo? Tem retorno para os músicos aí, mesmo em casas pequenas? Tem retorno, sempre tem. Se não tiver. É, Porque aqui não tem, cara. Você tá É, entendendo? O Carlos Dias conhece muito, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, chama, em Porto Alegre, é o Baixo, não sei o quê. Como é que é o nome, Carlos? Que tem um monte de bar lá em Porto Alegre. É Baixo Leblon, Baixo. Eu esqueci o nome Cidade Baixa. Cidade Baixa, não Cidade sei o Baixa. quê. E não tem retorno. Eu já vi os caras tocando assim, vocês estão ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte. Desculpa atrapalhar, porque quando o Caio falou que tem retorno, eu quase chorei. Porque realmente eu já toquei um monte de lugar aqui sem retorno, é um inferno. O falecido André Matos, de grande memória, né, que foi um grande músico da cena do metal brasileiro, uma das batalhas dele era pela melhoria dos equipamentos para os grupos tocarem. E a gente está falando de André Matos, que era um músico que tinha nome e sempre tocou em grandes bandas, né? Mas foi uma batalha da vida dele melhorar a questão técnica do show business no Brasil. E, infelizmente, a gente sabe que nós continuamos com vários problemas. A questão do retorno no Brasil é dramática. O Brasil mesmo ele tem um problema de retorno. O Brasil não se conhece e não se escuta. Podemos dizer assim, né? É um grande problema que existe aí no Brasil. Mas, bom, como o Caio falou, o Caio está chegando nesse meio agora, mesmo nas pequenas casas de espetáculos da França, nós notamos essa preocupação com o mínimo de qualidade para o músico se apresentar. E tem uma questão importante, Anand. O francês ele é muito reclamão, né? Eles se auto-intitulam Les Railleurs, né, Caio? Quer dizer, eles reclamam com facilidade. Então, isso é um parâmetro de base já. Uma casa de espetáculo vai abrir uma possibilidade de alguém se apresentar, ela já vai partir de um solo de qualidade técnica, sabendo que se não tiver aquilo, vai ter reclamação, talvez o músico nem se apresente. Porra! sim. Muito legal essa informação. Caio, quer falar mais alguma coisa? Eu já vi shows aqui lá no Brasil onde não tinha engenheiro de som. Os próprios artistas faziam o som antes de tocar. Lá na França aqui não existe isso. Sempre tem o engenheiro de som da face, né? Às vezes não tem retorno, mas tem a face. Legal demais. Sim, O Rodrigo Lopes, ele colocou na entrevista para mim, um vencedor de Grammys dessa área de engenharia de som, que o engenheiro de som ele é um músico. Ele é um músico. Por quê? Porque se ele botar muito reverber, se ele botar muito grave, ele mata uma música. Enfim, dependendo da concepção de cada música. Cada música tem uma linha, uma tal. Como é que você considera isso, Caio? Eu achei a coisa mais linda entrevistar aquele cara, porque ele disse assim, Anand, às vezes eu converso um monte de vezes com o músico para saber a concepção dele sobre a música, porque eu posso estragar a música dele. Eu posso estragar tudo. Como eu posso fazer, às vezes trocando ideia com ele, eu posso transformar a música dele num negócio incrível. Existe uma gravadora, eu acho que ela é alemã, eu não sei, eu acho que ela é alemã, chamada ECM Records. ECM Records. Se você escutar na internet, parece que a grande virtude dessa gravadora é que ela colocava muito reverber em excesso. Eu estava uma vez num festival e eu fui assistir, né, com meu inglês
mediano, né, 60%, eu entendo, eu fui assistir, você entende, essa palestra, você entende? E nessa palestra o cara dizia, na SM Records eles colocam muito reverb, é por isso que vocês escutam aquele som diferenciado. Como é que você vê isso, Carlos? Você acha que o engenheiro de som realmente é tudo isso? Ele é um músico, ele tem que ter uma interação com aquele som que ele vai mexer, porque aí ele entende qual é a concepção do som e pode botar ali, trabalhar eu acho que é frequências, o nome e tal, essas coisas todas. Eu acho que, com certeza, eles têm... assim, geralmente, o artista ele tem o seu próprio engenheiro de som, porque aí, quando você tem o seu próprio engenheiro de som, ele já vai saber o que você gosta. Ah, eu gosto de muita reverb, eu gosto de pouca reverb, eu gosto do delay, eu não gosto de delay. Aí, quando você já tem uma convivência com um engenheiro de som, ele pode fazer o seu som ficar bem melhor de escutar. Perfeitamente. Gente, eu estou perguntando um monte de coisa. Aí eu queria saber de vocês agora se eu deixei de perguntar alguma coisa fundamental que vocês achem fundamental. Eu perguntei sobre remuneração, eu perguntei sobre divulgação, eu perguntei sobre espaço. O Carlos Dias, inclusive, falou que tem muito espaço para se tocar, não é? Disse que o francês é reclamão, ele reclama de tudo e tal. Isso foi interessante, porque aqui no Brasil tem eu acho que muita passividade. Pô, às vezes os caras ficam vendo o que está acontecendo no país e a coisa tudo. Na época do Pasquim, hein, Carlos, era bem melhor, né, cara? Eu acho que os caras botavam para quebrar. E agora, outro dia eu conversando com um amigo, ele disse, Nandi, isso aí não é mais jornalismo. Isso aí agora aqui no Brasil é publicidade. Você tem uma mídia que divulga bem a esquerda, a outra divulga bem a direita. Se a esquerda fizer uma merda, a mídia de esquerda não vai divulgar. Se a direita fizer uma merda, a mídia... Então, e o brasileiro aceita esse troço. Você está entendendo? Então eu queria saber de vocês, a gente está com 33 minutos, avisando para vocês que aqui na tarde já está passando nossos endereços, os endereços do Caio. Você que gostou aí das opiniões do Caio, do Carlos, vai estar tudo aqui embaixo. O que eles me mandarem para publicar, eu vou publicar na descrição do programa. Então, queria que vocês me orientassem. Agora vocês vão comandar a entrevista. Sobre o que a gente pode falar que eu não perguntei. Caio, você tem alguma ideia de alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Carlos, você tem alguma ideia de alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Palavra de vocês. Eu acho que talvez as formações de engenheiro de som aqui lá no Brasil ou na França. Na França tem várias escolas que propõem formação de engenheiro de som. Aqui é mais em São Paulo mesmo. E coisa assim, então... Ou seja, não tem cursos de engenharia de som nas universidades, nada? Sim, eu acho que lá na França tem mais opções para quem quer estudar mesmo engenharia de som, técnico. Perfeito. O Rodrigo Lopes, ele me falou que ele ia embora. Ele ia embora para os Estados Unidos, mas aí veio a pandemia. E ele consegue se manter, porque hoje existe a internet, então ele muitas vezes ele faz um trabalho para um músico que mora na Europa, o músico, enfim, ele fica nessa, mas ele vive em São Paulo, considera São Paulo um outro país, ou seja, o Brasil é uma coisa, São Paulo é outra, você entende? Ali ele pode viver, mas que ele realmente diz que sofre aqui no Brasil e ganhou Grammys. Aquele famoso Grammy ele ganhou 1 ou 2, e ganhou os latinos também, alguma coisa assim. E aí, Carlos, alguma coisa que eu não perguntei, alguma ideia que você queira falar, que você acha importante? Sim, no Festival de Jazz de Marciac, né, que nós tivemos, é o maior festival de jazz da Europa, nós tivemos a oportunidade de acompanhar essa última edição, a primeira depois da pandemia, a primeira edição em live bem de perto, né? Tanto eu quanto o Caio. Foi uma maratona de 32 shows, né? 2 grandes shows por noite, fora
todos os pequenos shows que haviam pela cidade durante o dia. Ali nós tivemos a oportunidade de vivenciar uma experiência que talvez seja uma experiência hippie, né, da qual pouca gente fale no mundo, porque este grande festival, Anand Rao, ele é feito à base de benevolar, como se diz em francês, à base de voluntariado. 1.000 pessoas trabalham para que o festival funcione de graça, em rodízio. Pessoas de 18 a 75 anos de idade fazem o festival funcionar gratuitamente, ou, no máximo, em troca de refeição e entrada para os shows. Se as pessoas estão lá trabalhando durante os 16 dias do festival, por puro entusiasmo de ajudarem-se umas às outras e por fazerem um grande evento cultural acontecer. Esta é uma outra característica do francês que é bastante marcante, né? Que eu gosto de ressaltar. Existe essa solidariedade que move a vida do francês, que infelizmente nós não temos no Brasil. Você não imagina que um grande festival de música aconteça no Brasil movido por 1.000 pessoas que estão trabalhando de graça. É impensável isso no Brasil. Impensável. Não estou nem criticando o brasileiro, porque realmente nós não podemos nos dar ao luxo, infelizmente, de trabalhar de graça no Brasil. Nós temos que lutar pela sobrevivência, às vezes com o mínimo, não sobra espaço na nossa vida para trabalhar de graça. Pois na França é possível fazer um festival de jazz, onde 1.000 pessoas trabalham de graça para que, da limpeza dos banheiros à engenharia de som, tudo ocorra perfeitamente durante as 2 semanas de realização do festival. Chega a ser emocionante ver que as pessoas trabalham por amor à arte, por amor à solidariedade, por amor a que as coisas aconteçam sem dinheiro envolvido. Pô, que legal, que notícia interessante, porque aqui não. Não. E é Conta. interessante, é um exercício de humildade que acaba que chega ao artista, né? Quando você escuta um artista de renome internacional como o Wynton Marsalis, chamando a atenção e agradecendo a todo mundo que trabalhou de graça no festival, você reconhece que aquela lição de humildade subiu ao palco e está lá na boca de um dos maiores trompetistas do mundo, né? Não precisaria estar lá. Perfeito, que legal. Caio, vou te contar uma fofoca, Caio. Vou te contar uma fofoca do caramba. Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, mas é uma paixão assim, eu sou meio crítico com elas, meio assim e tal. Olha, Caio, esse cara aí do seu lado, meu amigo, eu convivi com esse cara e vou contar para todos vocês uma coisa muito importante. Aqui no Brasil sempre saem notícias de pai assim, pai assado, pai isso. Eu quero dar um depoimento para você de que esse cara, chamado Carlos Dias Lopes, a paixão dele pelo filho é uma coisa impressionante. É uma coisa que eu nunca vi. Chego a me emocionar agora por dentro. E, Caio, você saiba que você está ouvindo isso de uma pessoa que conviveu com ele nos momentos difíceis, sabe? Onde ele estava distante de você. E o amor desse cara por você é muito grande. E minhas filhas, se vocês estiverem assistindo o programa, eu amo vocês, mas eu estava pertinho de vocês. Vocês estavam aqui, dentro de casa. Vocês, enfim, eu nunca tive nada de distância para vocês. Mas olha, Caio, esse cara lutou, esse cara batalhou para ter uma vivência, uma harmonia, uma convivência com você. Ele te respeita, sabe? É uma figura bem diferenciada. Eu quero dar esse depoimento. Inclusive você que está assistindo o programa, saiba que existem pais que às vezes estão distante de você, mas que estão lutando para chegar perto de você, que ama você, tá? Precisava dar esse depoimento e o Caio precisava, acho que ouvir isso. Quando você tiver um momento de discordância do seu pai, muito legal, discorde dele, porque ele é uma figura que tem ideias próprias também, tem as ideias dele, mas olha, ele lutou, e lutou muito, e é um cara que eu sei da paixão dele por você, é muito grande, sabe?
muito grande mesmo. Eu encerro minha participação no programa, vou pedir para o Caio encerrar também a dele e o Carlos, do jeito que eles quiserem, com esse depoimento dado de um amor extremado, amor dedicado de um pai ímpar, um pai que publicou livros incríveis sobre relacionamento de pai e filho, sabe? Esses livros talvez estejam aí na internet, ele mesmo pode dizer isso, sabe? E eu acho que o Caio, no momento que ele tiver com raiva do pai dele, ele deve lembrar, sabe, dessa questão. Porra, meu pai lutou por mim, eu tenho orgulho desse cara, sabe? E é um cara também muito legal na área da música. Eu ouvi pouco a música do Carlos Dias, você entende? Mas parece que é um cara também que lutou muito na área cultural aqui no Brasil. Então, Caio, tenho orgulho desse cara, que esse cara é bem bacana mesmo, sabe? Encerro minha participação pedindo para você se inscrever nos canais, ativar as notificações, endereço do Caio, do Carlos, vai estar tudo aí na descrição, aquilo que eles me permitirem publicar. E pediria para você, Caio, e para você, Carlos, se despedissem do jeito que vocês desejarem dessa entrevista, dizendo que para nosso canal foi uma honra entrevistar vocês dois, uma honra conhecer o Caio que eu tanto conheci, não assim, ao vivo, não, eu conheci pelas palavras do pai, pela dedicação do pai, pelo amor do pai. Tá aí, a palavra é de vocês para vocês se despedirem. Sim. Eu queria, então, primeiramente, agradecer você, Anand, pela entrevista, e, segundamente, dizer que eu também amo meu pai, e se eu tenho a oportunidade de fazer os estudos que eu amo, que é engenharia de som, é graças a ele. Obrigado. Ô, Anand, nós fomos companheiros de luta e eu tenho certeza que você tem grande amor pelas suas meninas também, acompanhei isso, né? Acompanhei isso quando as meninas eram crianças ainda e depois adolescentes. E quando eu olho para trás na minha vida e procuro pelos companheiros de estrada, você está lá. Inclusive, você que me trouxe para essa estrada, né? Para essa luta de buscar ter os meninos por perto, não se desgarrar da família. Foi um momento muito importante para a minha vida e que, se não fosse a sua ajuda, não só para mim, como para dezenas de outros pais de Brasília, talvez a gente tivesse outra história hoje com os nossos filhos, né? Acabou que a ida do Caio para a França abriu uma nova fronteira cultural e pessoal para mim, né? Antes eu não tinha quase ligação nenhuma com a França, e por intermédio deste rapaz, hoje eu sou um francófono de primeira linha. Realmente a minha cabeça se abriu muito depois que eu passei a conviver com a cultura francesa, né? E, enfim, a vida é assim, às vezes a gente arrasta os filhos conosco, às vezes são eles que nos arrastam com eles, e se assim for, e for bem para todo mundo, estamos no bom caminho. Perfeito, pessoal, estamos juntos. Pô, foi uma honra conversar com vocês. Vou voltar para a tela principal. Peço que vocês mutem aí o microfone, se for possível, e muito obrigado por essa exclusiva. Depois vamos combinando outras entrevistas, Carlos Dias, para falar dessa luta que nós tivemos, para poder abrir espaço também e a cabeça dos pais para novos caminhos que podem acontecer na vida da gente, que às vezes a gente não percebe naquele momento difícil, mas que depois eles podem acontecer. Valeu, pessoal. Grande abraço, sucesso sempre. Abraço, tá? Deixa eu ir aqui. Vou passar aqui, pessoal, para esse layout principal para dizer para você que honra para o nosso canal entrevistar pai e filho juntos, pai e filho harmonizados. Nós tivemos uma notícia no Brasil recentemente que a filha vendeu as obras de arte da mãe, que era uma idosa, botou uma cartomante para vender, um negócio de doido, uma história assim. Não, aí você teve a chance de ver que existem pais e filhos apaixonados um pelo outro, tá bom? Eu sou Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa, do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa, TV, redes sociais e portal de notícias. Eu e Agnes, a gente se dedica ao lado B, a difusão de novas ideias, tá? Valeu, pessoal, por assistirem o programa. E agora uns anúncios aqui dos nossos canais na web.
Se você achar válido, são mais de 2.000 vídeos na TV Cultura Alternativa. Faça um Pix voluntário para nós, dentro do valor que for possível para você, para nos ajudar aqui, porque o que está bancando nossos canais é meu salário. Então, se você achar válido, faça um Pix voluntário para nós. Aí, ó, um anúnciozinho. Valeu, pessoal. Fica aqui com a gente, tá? Aqui na TV Cultura Alternativa, no culturaalternativa.com.br, portal de notícias que tem a Agnes Adulsumiri como editora-chefe, se dedica o dia todo, e nas nossas redes sociais. Tchau! TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é